Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia a todos. Então vamos lá, né, gente? Vocês estão visualizando a minha tela? Tela do meu computador? Sim. Então a gente parou na sexta questão, não foi isso? Só para recapitular aqui, né? Na fala das fadas, as orações se ligam por meio de alguma palavra e na rubrica, né? Então vamos voltar aqui nos dois exemplos, né? Lá acima. Nós temos a fala das fadas, né? Saiamos com bem cautela, fique uma de sentinela. O que acontece, pessoal? Vocês lembram que analisamos que essa fala delas trata-se de duas orações, não é isso? Qual é a primeira oração aí? Qual é a primeira? Na fala das fadas aí, saiamos com bem cautela, fique uma de sentinela. Nós temos duas orações aí, não é isso? Qual é a primeira oração aí? Saiamos. Saiamos com bem cautela, né? E a segunda oração, fique uma de sentinela. Aí o que acontece? Existe algum termo que ligue essas duas orações? Não, né? Que foi exatamente o que a gente respondeu aqui. Na fala das fadas, não.
Mas e na rubrica, logo abaixo, ó? Entra o Beron e espreme a planta nas pálpebras de Titânia, né? Quais são as duas orações aí? Qual a primeira oração aí? Na rubrica. Entra o Beron, não é isso? É uma oração. E a segunda oração é e espreme a planta nas pálpebras de Titânia. Aí o que acontece? Na rubrica, existe algum termo que liga as duas orações? Nesse caso, sim, como a gente respondeu aqui na sexta questão, né? Na rubrica, sim, a conjunção E. Então veja que temos uma conjunção E ligando a primeira oração com a segunda, não é isso? Certo. Aí o que acontece, pessoal? Eu quero que vocês, além disso, eu quero que vocês analisem o seguinte: tanto na fala das fadas quanto na rubrica, as duas orações possuem alguma relação sintática, ou seja, existe alguma dependência sintática entre elas? Uma oração depende da outra? Olha só, saiamos com bem cautela. Ponto. Fique uma de sentinela. Ponto. Existe alguma relação de dependência entre essas duas orações? Uma depende da outra para ter sentido completo, por exemplo? Não. Não, né? Assim como na rubrica, né? Entra o Beron e exprime a planta nas pálpebras de Titânia. Existe alguma relação de dependência entre essas duas orações? Não. Não, né? Ou seja, são orações independentes, né? Então, o que acontece? Nos períodos analisados, as orações se ligam com menos dependência. Nesse caso, trata-se de um período composto por coordenação. Que, como eu já expliquei para vocês, o período composto por coordenação é quando a gente tem várias orações, né? Sendo que uma não depende da outra. Uma não exerce função sintática para a outra. Então, temos aí coordenadas, certo? Como temos aqui a explicação. O período composto por coordenação apresenta orações sintaticamente independentes, ou seja, uma oração não exerce função sintática para a outra. Nesse caso, elas se classificam como orações coordenadas e podem se ligar por meio de conjunções coordenativas. E por que podem se ligar por meio de conjunções? Porque, na verdade, as orações coordenadas elas podem vir ou não introduzidas por conjunção. Que eu falei para vocês que são as orações coordenadas sindéticas e assindéticas, né? As orações... Deixa eu colocar aqui, ó. Gente, se vocês quiserem anotar no caderno, fica até melhor. Oração coordenada assindética. Oração coordenada assindética não é introduzida por conjunção. Ao passo que a oração coordenada sindética é introduzida por conjunção. Certo? Escreva aí no caderno. Quando uma oração coordenada ela não é iniciada por conjunção, a gente diz que ela é uma oração assindética. Agora, quando a oração coordenada ela é introduzida por uma conjunção, a gente diz que ela é sindética. Anotem aí, quando vocês terminarem, vocês me avisam, certo? Pronto, professor. Pronto? Posso continuar? Então, é basicamente isso. Para exemplificar aqui, como eu fiz ontem, né? Então, eu posso falar da seguinte forma. Maria acordou, tomou banho, depois tomou café, escovou os dentes, se arrumou e foi ao trabalho.
certo? Nós temos aqui, ó, uma oração, que a gente tem identificado através da quantidade de verbos, né? Então, temos aqui uma oração, duas orações, três orações, quatro orações, certo? Cinco, seis, não é isso? São 6 orações. Maria acordou, tomou banho, depois tomou café, escovou os dentes, se arrumou e foi ao trabalho. O que acontece é que as 5 primeiras orações, elas são o quê? Elas são assindéticas. Por quê? Porque se vocês analisarem, nenhuma foi introduzida por conjunção, certo? Ok? É diferente da última oração. E foi ao trabalho. Por que é diferente? Porque veja que a última oração ela é introduzida por uma conjunção i, não é isso? Então, o que acontece? Toda vez que você se deparar com uma oração coordenada, ou seja, que ela não desempenha nenhuma função sintática, e ela não foi introduzida por uma conjunção, é porque trata-se de uma oração coordenada assindética. Assindética. Agora, se ela foi introduzida por uma conjunção, como é o caso daqui, e foi ao trabalho, é chamada de oração coordenada sindética. Tá certo? Continuando aqui. Agora leia o fragmento a seguir, também extraído da obra Sonho de uma Noite de Verão. Aí tem aqui a fala de Lisandro, né? Por que dizes que tudo é só ironia? Se assim fosse, tão fundo eu não chorara. Aí a sétima questão pergunta o seguinte, ó. Quais são as orações que compõem o período em destaque? No caso aqui, pessoal, é o primeiro período, viu? Uma coisa que a questão não colocou, como eu posso dizer, não fixou aqui, é que o primeiro período, que é o destaque, certo? Qual o primeiro período aí, pessoal? Nós temos 2 períodos aí, não é isso? Qual o primeiro período aí? Lembra que a gente viu que período a gente identifica pelos sinais de pontuação, ponto final, reticências, exclamação, interrogação. Então, qual é o primeiro período aí? Nós temos 2 períodos aí. Qual o primeiro? Né? Ó, porque diz que tudo é só ironia. Isso aí é o primeiro período. Ok? Então, o primeiro período que é o destaque aqui. Tá certo? Aí está perguntando aqui, quais são as orações que compõem o período de destaque? Ou seja, quantas orações nós temos nesse primeiro período, pessoal? Quais são as orações aí? Uma. Não, então, na verdade, temos 2 orações. E quais são elas? Nesse primeiro período, certo? Até a interrogação. Por que dizes que tudo isso. Oh, perdão. Por que dizes que tudo é só ironia? Veja que nesse período. Oi? Dizes é uma. Porque dizes é uma oração, certo? E qual é a segunda oração? Que tudo é só ironia. Quais são os verbos que a gente pode encontrar aí, pessoal? O verbo dizer, dizes, né? E o verbo ser, é. Então temos 2 orações aí nesse período, é um período composto, certo? Então, sendo que, deixa eu colocar aqui certo uma questão. Sendo que a primeira oração é porque dizes. Esse porquê. Porque dizes é uma oração, certo? E a segunda oração é que tudo é só ironia. Essa aqui é a segunda oração. A gente identifica através da quantidade de verbos, né? Temos o verbo aqui, o verbo dizer, certo? E o verbo ser. É um período composto, ok? Agora vem a 8ª questão. As orações estão ligadas por qual conjunção? Ou seja, qual é o termo que liga essa primeira oração à segunda? Quem pode dizer aí?
Ó, porque eu digo assim, por que dizes? Lembrando, pessoal, olha só, por que dizes? Se dizes o quê? Né? Então, veja que existe uma outra oração servida de complemento do verbo dizer, né? Sendo que essa oração, essa segunda oração aí, ela é introduzida, ela é ligada através de uma conjunção. Qual é a conjunção aí? A conjunção que, gente? Veja que o termo que é quem liga a primeira oração à segunda. Percebem? Então, a oitava questão, conjunção que. A conjunção que é quem faz essa ligação entre a primeira oração e a segunda. Tá certo? Ok? Respondo Ok. aí. Posso continuar, né? Então, ó, agora olha só que interessante. Eu já entreguei aqui o ouro, né? Porque olha o que eu falei. Quando eu digo assim, por que dizes? Sim, dizes o quê? Veja que o verbo dizer requer um complemento, não é isso? Quem é o complemento do verbo dizer aí? Quem é o Que complemento? tudo. Que tudo é só ironia. Ou seja, o complemento do verbo dizer é a oração. Olha só que interessante. O complemento do verbo dizer é a oração que tudo é só ironia. Nós temos aí, pessoal, uma oração realizando uma função sintática. Certo? Realizando uma função sintática. Vejo que a segunda oração aí, ó, que tudo é só ironia, ela tem uma relação de dependência com a primeira. Percebem isso? Não tem uma relação de dependência? Ou seja, nesse caso aí, já não estamos diante de uma oração coordenada. É uma oração subordinada. A gente vai ver melhor isso agora, certo? Mas eu já estou aqui entregando o ouro. Porque, como a gente viu agora há pouco, uma oração coordenada, orações coordenadas, são orações que uma não depende da outra, são orações independentes. Ou seja, nenhuma exerce função sintática para a outra. Aqui é diferente. Quando eu digo assim, por que dizes? Veja que o verbo dizer é um verbo transitivo, ele requer um complemento. Quem é que realiza a função de complemento aí? A oração que tudo é só ironia. Então, como a oração que tudo é só ironia exerce a função de complemento verbal, isso quer dizer o seguinte, que essa oração tem sim uma função sintática. Então, se ela tem uma função sintática, existe uma relação de dependência. E se existe uma relação de dependência, isso quer dizer que a oração, que tudo é só ironia, é uma oração subordinada. Ela está subordinada à primeira oração, a oração principal, porque dizes. Ok? E quem faz essa ligação aí entre essas duas orações é a conjunção que, certo? Então, passando aqui para a página 47, nós temos aqui a nona questão, né? A primeira oração chamada de principal, no caso, porque dizes, é a oração principal, não está completa do ponto de vista sintático, como a gente acabou de ver. O verbo dizer é um verbo que necessita de um complemento. Qual é a função sintática que falta a oração principal? No caso, falta um complemento, né? Se eu disser assim, ó, por que dizes? Está faltando o quê? Um complemento verbal, certo? Então, nona questão. Você coloca assim, ó, falta o objeto, né? O objeto direto que complete o verbo transitivo direto dizes, né? Porque como falei para vocês, se eu colocar assim, se eu falar apenas assim, por que dizes? Sim, dizes o quê? Veja que o verbo dizer requer um complemento, certo? Então, ó, se eu falar até aqui, até o verbo dizer, fica faltando um complemento. Por isso que a resposta da nona questão é: falta o objeto direto que complete o verbo transitivo direto dizes, ok? E por que é um objeto direto, pessoal? Quem lembra? Por que é um objeto direto? Qual a diferença entre objeto direto e indireto? Quem lembra? Porque precisa de complemento? Não. Bem, o verbo, quando ele precisa de complemento, ele é transitivo. Agora, por que ele é transitivo direto? Qual a diferença de um transitivo direto e um transitivo indireto? O professor, se eu não me engano, o direto é porque não tem nenhuma preposição, né, antes. Alguma coisa assim.
Isso, ou seja, o complemento, ó, ele é transitivo direto quando o complemento não é iniciado por preposição, ou seja, quando o verbo não exige preposição, ele possui um complemento direto, um objeto direto, certo? Agora, quando o verbo ele exige uma preposição, aí ele tem um objeto indireto, como o verbo gostar. João gosta de sorvete. Veja que entre o verbo gostar e sorvete existe uma preposição. Então, a relação entre verbo e seu complemento é uma relação indireta. O verbo dizer, olha só, verbo dizer, quem diz algo. Então, ó, porque dizes que tudo é só ironia. Veja que não há uma preposição entre o verbo dizer e a conjunção que. Então, se porque o verbo dizer é um verbo transitivo direto, ele não requer uma preposição. Tá certo? Aí temos aqui a 10ª questão. Essa função é exercida por que oração? Ou seja, qual é a oração que exerce a função de complemento verbal? A gente viu agora há pouco, né? É a seguinte, é exercida pela oração, tá assim, pela oração. Opa. Que tudo é só ironia. Ou seja, a oração que tudo é só ironia é quem exerce a função sintática de complemento verbal. Tá certo? Então, o que acontece aqui, pessoal? Como falei para vocês, repetindo. Agora estamos diante de uma oração que possui uma função sintática. Ela possui a função de quê? De complemento verbal. Então, como ela funciona como complemento verbal, existe uma relação de dependência. Ou seja, a oração que tudo é só ironia, ela está subordinada à oração principal. Por que ela está subordinada? Porque ela tem uma relação sintática. Ela serve de complemento verbal. Então, por isso que ela está subordinada à oração principal. Ok? Então, nesse caso aqui, diferentemente das orações coordenadas, a oração que tudo é só ironia, ela tem uma função, certo? Ela tem uma função de complemento verbal. Logo, trata-se de uma oração subordinada. Como temos aqui a explicação. Como vimos, um período composto em que há orações dependentes do ponto de vista sintático é classificado como composto por subordinação. Logo, o período composto por subordinação apresenta orações sintaticamente dependentes, ou seja, uma oração exerce função sintática para outra. Nesse caso, ela se classifica como orações subordinadas. Podem desempenhar funções sintáticas normalmente exercidas por substantivos, adjetivos ou advérbios. Essa questão aí, pessoal, porque nós temos 3 tipos de orações subordinadas. Nós temos as orações subordinadas substantivas, que podem exercer função de sujeito, de objeto direto, pode ser aposto, enfim. Aí nós temos também as orações subordinadas adjetivas, que funcionam como adjetivais, né? E temos também as orações subordinadas adverbiais, que funcionam como adjuntos adverbiais, tá certo? Aí, há três grandes grupos de orações subordinadas que se classificam em substantivas, adjetivas e adverbiais, como eu acabei de falar, né? As substantivas desempenham função de sujeito, objeto, complemento nominal, aposto ou predicativo, né? Exemplo aqui, ó. Hérmia, né? Vossa graça me perdoe, mas não sei que força oculta me dá de tanta ousadia, né? A oração destacada completa o verbo como um objeto, né? Ou seja, ele complementa o verbo, no caso, o verbo saber, né? Não sei que força oculta me dá tanta ousadia, né? Então veja aqui que nós temos uma oração que funciona simplesmente como um complemento verbal, logo trata-se de uma oração subordinada, substantiva, completiva, objetiva direta. Por que objetiva direta? Porque funciona como objeto direto. Nós temos também as orações subordinadas adjetivas, que desempenham a função de adjunto adnominal, tá ok? Como aqui, Teseu, né? Ela retarda meus anelos, tal como faz madrasta ou viúva, que retém os bens do herdeiro, né? Nesse caso aqui, a oração destacada caracteriza o substantivo como um adjunto adnominal. E por que um adjunto adnominal? Porque eu simplesmente posso retirar essa oração. Vamos falar aqui. Porque alguém posso simplesmente tirar essa oração. Ficaria da seguinte forma: ela retarda meus anelos, tal como faz a madrasta ou viúva. Ponto.
Até aí a oração tem sentido completo. Mas eu posso acrescentar uma informação, e foi acrescentado o quê? Que retém os bens do herdeiro. Veja que essa oração aqui, ó, que retém os bens do herdeiro, né, é uma oração que qualifica a viúva. Então, se ele está qualificando um nome, então ele está fazendo a função de quê? De adjetivo. Né? E nesse caso aqui, como trata-se de uma expressão que eu posso retirar, ou seja, é uma expressão acessória, né? Ou seja, uma oração acessória, né? É um termo acessório, né? Nós classificamos como adjunto, nesse caso como adjunto adnominal, uma vez que está qualificando o nome, certo? Nós temos também as orações subordinadas adverbiais, que funcionam como adjunto adverbial, né? Como aqui no exemplo fala, né? Nos densos cerrados, no bosque fagueiro, nos belos gramados, por tudo me esgueiro, mas apressada que a lua, quando na mata flutua, né? A oração destacada dá a ideia de tempo como um adjunto adverbial, né? Adjunto, como falei para vocês, porque nesse caso eu posso remover sem ter problemas no sentido completo da oração, né? E nesse caso aqui é adverbial porque ele passa a noção de tempo, certo? Ou seja, funciona como um advérbio. Ok? Mas o que é interessante é que vocês observarem que são orações que desempenham essas funções. Então, repita aqui. Quando vocês estiverem diante de uma oração que desempenha alguma função sintática, vocês estão diante de uma oração subordinada. Tá ok? Então, resumindo aqui, qual é a diferença entre coordenação e subordinação? Oração coordenada e oração subordinada. As orações coordenadas são orações que não desempenham nenhuma função sintática, ou seja, são orações que são independentes entre si. Maria acordou, escovou os dentes, tomou banho, tomou café, se arrumou e foi ao trabalho. Veja que são orações que uma não completa a outra. Estão ali apenas acrescentando informações, ou seja, não há uma dependência. É diferente quando tem uma oração do tipo... Cadê aqui? Como a gente tem aqui, né? Porque dizes que tudo é só ironia. Veja que a segunda oração aqui, ó, que tudo é só ironia, funciona como complemento verbal. Então, se ela funciona como complemento verbal, estamos diante, então, de uma oração que desempenha uma função sintática. Então, se ele desempenha uma função sintática, isso quer dizer que trata-se de uma oração subordinada. Afinal, ela está subordinada à oração principal, pois existe uma relação de dependência. É como esse exemplo aqui, ó, que eu sempre utilizo. Eu tenho a certeza de que passarei na prova. Nós temos aqui duas orações, né? A primeira é eu tenho a certeza. E a segunda de que passarei na prova. Como é que eu sei disso? Pela presença de verbos. Verbo ter marca uma oração. E o verbo passar marca a segunda oração. Agora, qual é a oração principal aqui? A oração principal é eu tenho a certeza. E se eu digo assim, eu tenho a certeza. Eu chego assim, olha, eu tenho a certeza. Sim, certeza de quê? Veja que o termo certeza necessita de um complemento. E o termo certeza aqui é o quê? É um nome. Observe isso. É um nome. É um substantivo. Logo, essa oração aqui necessita de um complemento nominal. Ela necessita de um complemento nominal. E quem desempenha a função sintática de complemento nominal é nada mais, nada menos do que a oração de que passarei na prova. Então, se a oração de que passarei na prova desempenha a função sintática de complemento nominal, isso quer dizer que trata-se de uma oração subordinada. E nesse caso, uma oração subordinada substantiva, completiva, nominal. Tá certo? Então, vejam. Mais uma vez, oração coordenada, as orações coordenadas não desempenham nenhuma função sintática. As orações coordenadas não desempenham nenhuma função sintática. São orações independentes. Ao passo que as orações subordinadas desempenham funções sintáticas. Função de sujeito, predicado, de objeto direto, indireto, complemento nominal, aposto, certo? Pode ser uma adjunta de nominal, pode ser uma adjunta adverbial e assim sucessivamente. Enfim, ou seja, mais uma vez aqui repito, se uma oração desempenha uma função sintática, ela é considerada uma oração subordinada porque ela está subordinada a uma outra oração, porque existe uma relação de dependência. Ok, gente? Tudo bem até aqui? Tudo bem? Sim. Sim, tudo bem. Certo, vamos lá. Passando para a página 48.
Aí agora, nós temos aqui um outro assunto que também vai cair na prova, né? Que é sobre ortografia, né? A diferença de meio e meia. Coisa básica. Vou até passar aqui a linha. Para aqui. Meio e meia. Qual a diferença de um para o outro? Página. A página 48. Certo? Acompanhe comigo aqui, ó. Em diversos contextos comunicativos, utilizamos as palavras meio e meia. No entanto, quando é necessário seguir a variante formal da língua, podemos confundir o seu uso. Para evitar isso, vamos analisar algumas situações. Observe o seguinte fragmento. Lisandro. Confuso, meu bom lorde, é que vos falo, meio a dormir ainda e mal desperto. Não saberei dizer com segurança como vim ter aqui. Então veja que a palavra meio aí está em destaque, né? Aí temos aí a primeira questão. Qual o sentido da expressão meio a dormir? E o sentido da palavra meio? E aí, pessoal, o que ele quer dizer assim, meio a dormir? Significa o quê? Que ele está o quê? Quando ele diz estou meio a dormir, está o quê ele? Sonolento, né? É, que ele tá quase dormindo. Exatamente, está sonolento. Significa sonolento. Então, nesse caso aí, meio significa pouco, não é isso? Não é isso? Sim. Um pouco. Certo? Se ele está, quando ele diz assim, meio a dormir, já está dizendo o seguinte, que está sonolento. Então, meio significa um pouco. Certo? Segunda questão. Com qual termo a expressão em que se encontra a palavra destacada se relaciona? Agora, como ele fala aqui, confuso, meio bom lorde, é que vos falo, meio a dormir, está relacionado ao verbo falar, né? Relaciona-se com o verbo falar. Certo? Responderam? Sim, certo. Certo. Errado. Terceira questão. Essa é uma fala da Lisandro. Entendi, não. Essa é uma fala da Lisandro. Se ela fosse proferida por uma mulher, haveria mudança na forma da palavra destacada para meia? E aí, pessoal, se fosse uma mulher? No caso da Lisandro é um homem, né? Do Lisandro. Mas se fosse uma mulher, ela diria meia? Acho que sim. Estou meio. Uma mulher, imagina uma mulher, eu estou meia sonolenta. Não, gente. De forma alguma. Seria meio sonolenta também. Porque nesse caso aí não há uma variação. Professor, o senhor parou de compartilhar a tela. Foi? Peraí. Foi. Foi o computador aqui. Peraí, viu? Não sei se é a questão da conexão. Pronto. Pronto? Beleza. Então o que acontece, ó? Essa fala de Lisandro, né? Se ela fosse proferida por uma mulher, haveria mudança na forma da palavra destacada para meia? Não. Seria meio também. Não, como posso falar? Ela deveria seguir a mesma forma. Porque no caso, pessoal, olha só. Vamos analisar a primeira questão, né? Vamos voltar aqui. Meio significa sonolento. Né? Isso, ou seja, um pouco. Ou seja, está indicando o quê? Um modo, não é isso? Se eu digo assim, ó, estou meio sonolento. O que eu estou indicando aqui é um modo de como me encontro, né? O meu estado, não é isso?
Não é isso? Então, o que acontece? Qual é a classe gramatical que indica modo, estado, circunstância? A classe dos advérbios. Não é isso? Né? Tanto é que a quem o termo meio está relacionado? Está relacionado ao verbo falar. Lembra que o advérbio ele está ligado ao adjetivo, ele pode ser relacionado a um adjetivo, ele pode ser relacionado a um outro advérbio, ou até mesmo ao próprio verbo. Ele não pode modificar o verbo, ele não pode estar ligado a um adjetivo, ele não pode estar ligado a um outro advérbio. Por exemplo, aqui, ó, se eu disser assim, o bolo estava muito gostoso. O advérbio muito aqui, pessoal, está ligado aqui a que termo? O advérbio muito está ligado a que termo? Gostoso. Gostoso. Está intensificando o quê? Gostoso é o quê? Um adjetivo, né? E gostoso é um adjetivo. Então veja que o advérbio aqui está intensificando gostoso. Certo? Se eu dissesse assim, a torta estava, seria muita gostosa? Tá correto isso aqui, gente? Não, né? Opa, não, né? Seria muito, né, também. Então veja que o advérbio não variou, não é isso? Não é isso? Não houve a variação. E outra, em relação só a gênero, não. Em relação a número também. Porque pode ser o seguinte, as tortas estavam muito gostosas ou muito gostosas? Muito, né? Então veja, ó. Veja que, ó, o artigo está no plural, o subjetivo está no plural, o verbo está no plural, o adjetivo está no plural, mas o advérbio não. O advérbio ainda continua no singular. Por quê? A classe dos advérbios não é a classe que não varia em número e gênero. Tá ok, gente? É por isso que então, veja só. A palavra meio está relacionada ao verbo falar. Está indicando o modo, o estado em que a pessoa falou. A pessoa falou de forma sonolenta. Ou seja, forma, estado. Então, como o meio está ligado a um verbo e indica modo e um estado, né? Então, meio, nesse caso aí, é um advérbio. Se ele é um advérbio, então ele não varia em número e nem em gênero. Sendo assim, na terceira questão, para responder a terceira questão, né? Essa é uma fala de Lisandro. Se ela fosse proferida por uma mulher, haveria mudança na forma da palavra destacada para meia? Não, porque nesse caso aí, meia, como se trata de um advérbio que está indicando uma forma, um modo, um estado em que como se encontrava a pessoa ali ao falar, então nesse caso aí não pode sofrer variação em número e em gênero, tá certo? Então, mesmo sendo uma mulher, a mulher, quando se tratar de um advérbio, ela deve utilizar o termo da seguinte forma, como um meio, né? A mulher diz assim, estou meio sonolenta. Né? Estou meio sonolenta. Veja que o adjetivo sonolenta lá, né, encontra-se flexionado no feminino. Perfeito, o adjetivo pode, mas o advérbio não. Tá certo? Aí, nesse caso, qual seria a explicação? O termo meio pode ser usado no sentido de um pouco. Nesse caso, classifica-se como advérbio e, portanto, é invariável. Uma classe variável, pessoal, é exatamente isso. É uma classe que não varia em número e nem em gênero. Ou seja, não pode ir para o plural e nem pode variar entre feminino e masculino. Tá ok? Tá certo? Então, vejam. Quando o termo meio tiver o sentido de um pouco, lembre-se disso, essa é a dica. Ó. Quando o meio tiver o sentido de um pouco, é porque esse meio é um advérbio. Se ele é um advérbio, então ele não varia. Tá certo? Ok? Certo, ok, beleza. Agora leia este fragmento. Oberon. De posse desse suco, hei de achar meio de surpreender. Titânia adormecida. Eu vou ler novamente. De posse, pensei que tem uma vírgula aqui.
De posse desse suco, hei de achar meio de surpreender Titânia adormecida, né? Então veja que temos mais uma vez o termo meio em destaque aí. Agora, vejam só. Nesse caso, a palavra meio tem qual sentido? Vamos ler novamente aqui. Ó. De posse desse suco, hei de achar meio de surpreender Titânia adormecida. Tem sentido de solução, né? Forma de resolver, um meio de resolver, certo? Um modo de se resolver a questão, né? Sentido de solução. Forma de resolver. Ok? Professor, Oi? o senhor pode esperar um pouquinho Uhum. antes de ir para a próxima questão? Tá. Tá, só um momento. O que foi, gente? 1, 2, o quê, hein? Peraí, professor. Hã? O que foi? Pessoal? Peraí. E aí? Pronto? Professor, Oi? a gente fez uma surpresa pro senhor, a gente tá ligando a câmera pra dizer que o senhor é muito especial e obrigada por tudo, viu? Ah, tá certo. Eu que agradeço. Eu que agradeço a participação de vocês, por vocês estarem sempre interagindo e tal, né? Valeu. Vou até tirar um print aqui da tela. Valeu mesmo, gente. Isso ó, pode até parecer besteira, mas faz uma diferença enorme receber esse carinho de vocês, porque isso me deixa mais motivado, né? Para fazer cada dia um trabalho melhor, certo? E sempre que eu digo assim, que vocês podem contar comigo, eu falo isso de coração. Então, quando eu digo Fala assim, aí, pessoal, João. tiver alguma dúvida, certo? Quer falar Não mais tô alguma ouvindo coisa? nada, meu amigo. Pode falar. Só O isso, João professor. ligando a câmera. Professor, desculpa atrapalhar a aula do senhor, viu? Não, tranquilo, tem bastante tempo, gente. Ainda tem, não se preocupe, não. Tá. Querem falar mais alguma coisa? Não, só isso. Não, era só isso. Então, valeu mesmo, de coração, viu, gente? De coração mesmo. Isso me deixa cada vez mais motivado, de verdade. Né? Então, vamos lá. Sentido de solução é forma de resolver, né? Então, veja só. A palavra meio aí... Valeu. Então, ó, então, veja só que o sentido de meio agora aí, ó, de posse desse suco, hei de achar meio de surpreender Titânia adormecida. Então, veja só que o termo meio aí está no sentido de modo, ou seja, com o sentido de solução, o sentido de resolver, ou seja, como ele vai resolver determinada situação, como ele vai solucionar, né? Aí aqui está a questão, temos aqui, a palavra destacada pertence a qual classe gramatical? Né? É o meio, né? Isso, olha só, o meio de se resolver algo. Então, se vocês observarem, meio aí pertence à classe dos substantivos, né? Isso? O meio. Porque o que acontece? Vou colocar aqui. O meio de solucionar algo. Por exemplo. Então, como vocês podem observar, a palavra meio é acompanhada por quê? Por um artigo, não é isso? Temos aqui o artigo. O meio de solucionar algo. Então, se a palavra meio
se o termo meio ele é acompanhado por um artigo, isso quer dizer o seguinte, que esse termo é um substantivo, certo? Portanto, meio, assim, meio é um substantivo, certo? Porque toda palavra que é acompanhada por um artigo, a gente diz que ela é substantivada, tá certo? Entenderam aí? Compreenderam? Aos poucos a gente vai construindo exatamente esse sentido, né? Então veja só que meio, nesse caso aí, é diferente da situação anterior, né? Que veja só, quando eu digo assim, confuso, meu bom Lorde, é que vos falo meio a dormir. Quando eu digo assim, meio a dormir, ele está indicando o estado em que ele se encontra. Ou seja, que estado? Sonolento, certo? Então, se ele está indicando o estado, a situação em que ele se encontra, então ele está utilizando um advérbio, certo? E o advérbio é uma classe de palavra invariável. Não varia nem em número, nem em gênero. Já nessa situação aqui, ó, de posse desse suco e de achar meio de surpreender Titânia adormecida. Meio, nesse caso aqui, ele tem sentido de solução, sentido de resolver. Ou seja, é o meio de solucionar algo. Então, como essa palavra aqui ela pode vir acompanhada por artigo, então, nesse caso aqui, meio nada mais é do que um substantivo, porque toda palavra que é acompanhada por artigo é um substantivo. Seja artigo definido ou indefinido, poderia ser um meio de solucionar, né? Deixa eu colocar aqui, barra, fazer dessa forma, barra, Ou seja, pode ser tanto um pronome não, um artigo definido ou um artigo indefinido, né? Nesse caso, se o termo vier acompanhado por um artigo, essa palavra pertence à classe dos substantivos. Aí, sexta questão. Ela pode sofrer algum tipo de alteração em sua forma? Sim. Ela pode passar para o plural. Aí, nesse caso, porque a classe dos substantivos... Opa! É a sexta questão. A classe dos substantivos, pessoal, é uma classe variável. Ela pode variar tanto em gênero quanto em número. Então, a resposta da sexta questão, sim. Pode ir para o plural. Como assim, professor? Eu não coloquei aqui o meio de solucionar algo. Eu posso simplesmente falar o seguinte. Os meios de solucionar algo. Aqui não está no plural. Os meios de solucionar algo. Certo? Então, o que acontece? O termo meio pode ser usado no sentido de maneira, possibilidade de agir algo, de atingir algo. Nesse caso, classifica-se como substantivo. Pode variar em número, singular, plural, né? Nesse caso aí, meio, quando o substantivo só pode variar em número, não em gênero. Tá ok, gente? Certo? Então, veja só, que quando eu posso variar ele em número, tipo, os meios de solucionar, então, nesse caso aí, a gente pode classificar como substantivo. E outra, é só vocês analisar o seguinte, quando a palavra meio tem sentido de maneira, a maneira de solucionar algo, né? A possibilidade de atingir algo. Então, veja que trata-se de um termo que pertence à classe dos substantivos, né? É um nome, no caso, né? Passando agora para a página 49, a palavra meio pode ainda ter outra classificação. Então, o que acontece? A gente já viu que o meio pode ser advérbio, pode ser substantivo, e tem uma outra classificação da palavra meio, né? Veja no exemplo. Oberon. Iremos amanhã solenemente... Então, peraí, deixa eu ler aqui novamente. Iremos amanhã solenemente dançar à meia-noite bem em frente do quarto de Teseu. Então veja aí que agora temos o termo meia-noite. Agora o que aconteceu, pessoal? Variou em gênero, né? Agora temos aí a forma meia. O que acontece aqui? Vamos analisar. Sétima questão. Qual é o sentido da palavra em destaque no contexto? O que quer dizer meia-noite, pessoal? O que é meia-noite? Nesse caso tem sentido de metade, não é isso? Sentido de metade.
meio-dia, meia-noite, né? Meia maçã, comi meia maçã hoje. Ó, meia maçã. Então veja que no sentido de metade, né? Nesse caso, o termo meio pode variar em gênero, meia. Percebem? Então, ó, oitava questão. A qual palavra o termo meia se liga? A qual classe gramatical essa palavra pertence? Ela está ligada a que palavra, pessoal? A palavra noite, não é isso? Ó, meia-noite. Ela está ligada à palavra noite. Está ligada à palavra noite. Então, nesse caso, pessoal, se eu estou indicando que é metade, veja só, se a palavra meia-noite, está relacionada à quantidade, olha só, é a quantidade, né? Isso, meia maçã, meia-noite. Então, a que classe gramatical ela pertence? Pertence aos numerais, ok? Pertence à classe dos numerais, porque ela está quantificando. Qualquer termo, pessoal, que vocês se depararem, que tiver a função de quantificar, é porque essa palavra pertence à classe dos numerais, tá certo? Então, quando eu digo assim, meia-noite, se eu estou quantificando, é uma forma também de quantificar, né, metade, né? Metade da noite, metade da maçã, então meia-noite, meia maçã. Então, se eu estou quantificando, então quer dizer que essa palavra pertence à classe dos numerais. Então, veja que nós temos três classes para o termo meio, né? Nesse caso, o meio pode ser um advérbio. E quando é que ele é um advérbio? Quando tem sentido de um pouco, estou meio sonolento, estou meio cansado, então um pouco cansado, um pouco sonolento. Então, sempre que vocês... a dica é sempre essa. Quando você estiver diante de uma sentença, sei lá, e vocês começaram a pensar, poxa, meio aqui é o quê? É advérbio? É substantivo? Ou é um numeral? É só vocês fazerem a substituição. Se meio tiver o sentido de um pouco, é advérbio. Então, estou meio cansado, estou meio sonolento. Então, nesse caso aí, é advérbio por quê? Porque eu tenho o mesmo sentido de um pouco cansado, um pouco sonolento. Aí o que acontece? Se meio é um advérbio, então ele não varia nem em gênero, nem em número. O que isso quer dizer? Que se for uma mulher falando, vocês meninas, vocês devem falar ou escrever da seguinte forma, né? Estou meio cansada, meio sonolenta, percebe? Ou seja, quando é um advérbio, o termo meio não varia em gênero e nem em número, certo? Ah, mas agora eu estou diante... Como saber se meio é um substantivo? Aí, nesse caso aqui, pessoal, quando meio tiver sentido de maneira ou possibilidade de atingir algo, certo? Nesse caso aí vocês estão diante de um substantivo, que nesse caso ele pode variar apenas em número, ou seja, ele pode ir para o plural. Para saber também, pessoal, se se trata de um substantivo, é só vocês observarem se podem acrescentar um artigo antes dele. Por exemplo, o meio de se resolver algo. Né? Ó, o meio de se resolver algo. Como temos aí o meio, então nesse caso aí, como ele pode vir acompanhado por artigo, isso quer dizer o seguinte, que esse meio é um substantivo. E quando ele é substantivo, ele só pode ser, ocorrer uma variação em número. Certo? Agora, quando o substantivo, não, perdão, quando o termo meio, ele pode variar, quando ele pode variar em gênero, né, é quando ele tem sentido de metade. Então, se você estiver diante do termo meio e você estiver na dúvida, poxa, pode variar em gênero, tipo, pode ser meia, como é que vocês vão... Qual é o teste que vocês devem fazer? Vocês devem fazer o teste do sentido. Se ele tiver sentido de metade, se ele estiver quantificando, é porque trata-se do numeral. E nesse caso, numeral pode variar, sim, em gênero. Então, nesse caso aí, poxa, meio tem sentido de metade. Então, eu posso sim colocar meia, né? Como a gente viu agora aqui, né? Meia-noite, meia maçã. Então, veja só.
a classificação do termo meio vai depender do sentido. Então, repita aqui. Se meio tiver sentido de um pouco, é advérbio. Se ele tiver sentido de maneira de se resolver algo, por exemplo, né? Ou seja, se tiver sentido de maneira, é um substantivo. Agora, se tiver sentido de metade, é um numeral, ok? A gente parou na oitava questão, então nona questão. Se a palavra noite fosse substituída por dia, como a expressão meia-noite ficaria? Ficaria meio-dia, né? No caso, meio-dia. Meio. Porque nesse caso ele tem que concordar com o substantivo, né, gente? Noite é a noite, o dia. Noite é feminino. Dia é masculino. Então, nesse caso, como meio significa metade e pertencendo, portanto, à classe dos numerais e pode variar em gênero, então, se nesse caso estiver diante de palavra feminina, é meia. Se estiver diante de palavra masculina, é meio. Agora, lembrando, quando significar metade, tá certo? 10ª questão. Podemos afirmar que as palavras meio e meia mudam sua forma quando se relacionam a substantivos? Explique. Aí, nesse caso aí, pessoal, meio e meia acabam assumindo o mesmo gênero, certo? Que o substantivo que acompanha. Por isso sua forma pode mudar, sim. Porque o que acontece? Quando o termo meio é um substantivo, e substantivo é uma classe variável, então ele pode sim variar em gênero, tá ok? Porque as classes nominais, pessoal, no caso, o substantivo, o adjetivo, né? Os artigos também, eles variam em gênero e em número. Eles podem ir para o plural, para o singular, pode ser no feminino ou masculino, tá ok? Então, substantivo é uma classe variável. Lembre-se disso, pessoal. Classe variável, classe invariável. Classe variável são aquelas classes que podem variar em número e gênero. Pode ser singular, plural, feminino ou masculino. As classes invariáveis, como é o caso dos advérbios, são classes que não permitem essa variação. Não permite não permite ser masculino ou feminino, plural ou singular. Não. É sempre masculino, sempre no feminino, sempre no singular, tá ok? Então, 10ª questão, meio ou meia acabam assumindo o mesmo gênero que acompanha. Por isso sua forma muda. Então, essa é a resposta da 10ª questão. Meio sendo substantivo, sim, ele pode mudar em relação a gênero e a número, tá ok? Tirei print, professor. Pode continuar. Beleza. Se vocês estiverem tirando print, beleza. Aí temos aqui a explicação. O termo meio pode ser usado no sentido de metade. Nesse caso, classifica-se como um número fracionário. Pode variar em gênero, feminino e masculino, de acordo com o substantivo que esse termo acompanha. Tá certo? Aí, vamos verificar se você entendeu. No espaço a seguir, escreva 2 orações. Uma em que a palavra meio seja um substantivo e outra em que seja um advérbio. Aí vocês podem responder e depois mandar para mim. 2 orações. Uma com meio como substantivo e outra como advérbio. Mas lembrando, pessoal, qual a diferença dos 3 tipos? A diferença é que, vou repetir aqui, né? Quando o meio é um advérbio, ou seja, quando ele tem sentido de um pouco, ele não pode variar. Se estiver diante se estiver diante de feminino ou masculino, ele não varia. Tá ok? Quando é advérbio. Ah, sim, professor, mas como é que eu vou saber? É só vocês entenderem o seguinte. Se o termo meio tiver sentido de um pouco, certo? Estou meio sonolento, então estou um pouco sonolento, então beleza, então é advérbio. Então, mesmo diante de palavra feminina, esse termo vai ficar no masculino, porque o advérbio não varia, tá certo? Agora, se esse termo, se a palavra meio for classificado como substantivo ou como numeral, aí ele varia. Como é que eu sei, professor, se é um substantivo?
é quando ele pode vir acompanhado por artigo. Ou quando ele tiver sentido de maneira, né? O meio por qual fiz... o meio por qual solucionei o problema. A maneira que resolvi o problema. Ou seja, se meio tiver sentido de maneira, é porque trata-se de substantivo. E se é um substantivo, pode se variar em número e em gênero. Agora, se o termo meio tiver sentido de metade, certo? Meio-dia, meia maçã, tiver sentido de metade, ele pertence à classe dos numerais. Ok? Então, se nesse caso, se ele é um numeral, então ele pode se variar em gênero, né? Tanto é que eu posso falar assim, meio-dia, meia-noite. Então, veja só, ele pode variar, dependendo do termo, se o termo for feminino, é meia. Se o termo for masculino, é meio. Isso se ele for numeral. Então, com relação ao termo meio, apesar de termos 3 tipos, 3 classificações, vocês devem se atentar, principalmente quando for advérbio ou quando for numeral. Tá certo? Então, quando vocês se depararem com a situação, principalmente vocês, meninas, quando vocês se depararem com a situação que vocês tiverem dúvida, poxa, eu uso meio ou meia? É só vocês analisarem o seguinte: meio tem sentido de um pouco? Se sim, então não varia, porque é advérbio. Meio tem sentido de metade, então varia. Tá certo? Então, quando vocês, meninas, chegarem em casa alguém pedir para vocês fazerem alguma coisa, vocês vão falar o seguinte: estou meio cansada. Nada de meia cansada. Porque no caso aí é meio cansado porque vocês querem dizer o seguinte: estou um pouco cansada. Um pouco. Então, se é um pouco, é advérbio. Advérbio é invariável. Agora, se vocês disserem assim que comeram a metade da maçã, então comi meia maçã. Porque nesse caso aí não é mais advérbio, é mais numeral. E numeral é variável. Tá certo? Alguma dúvida com relação a isso? Eu vou colocar aqui um esquema, peraí, viu? Não. Meio, advérbio, invariável, não muda com relação a número, e a gênero. Ou seja, quando o meio for advérbio, vou até colocar assim, ó, sentido de um pouco é invariável, ou seja, não muda com relação a número e a gênero. Tanto faz se for feminino, masculino, se meio é advérbio, ele não muda, ele continua sendo meio. Meio cansada, meio cansado, certo? Agora, se meio, de novo, meio barra meia, né? No caso aqui, vou colocar numeral, sentido de metade, certo? É variável. Muda de acordo com o gênero. Vou colocar aqui o exemplo, né? Meio-dia barra meia-noite. Certo? É basicamente isso. Vocês se depararem, é só vocês fazerem o exercício. Se tem sentido de um pouco? Se sim, então é advérbio, é invariável. Tem sentido de metade? É numeral. Então, pode se variar em gênero. Tá ok, gente? Ok. Aí eu quero agora que vocês passem para a página 88. Porque, como é a nossa última aula, antes da prova, né? Tem assuntos aqui que a gente precisa ver, que são importantes, né? Que, no caso, é o uso de mal com U e mal com L, que também é bem simples, pessoal. Bem simples. Certo? Vou logo antecipar. Lógico que a gente vai aqui analisar, né, o conteúdo, mas vou logo antecipar o seguinte. Mal com U, deixa eu passar aqui uma linha. Aí, página... Qual página, professor? 88. 88, no caso aqui, mal e mal. Mal com U e mal com L. Mas eu vou logo antecipar aqui o seguinte. Mal
com U é adjetivo. É adjetivo, que é, no caso, antônimo de bom. E mal com L é advérbio, que é antônimo, tá igualzinho ao outro, né? Antônimo de bem. Isso aqui é mais do que o suficiente para você saber utilizar mal com U, mal com L. Vocês sabiam dessa diferença? Que tipo, o contrário de mal com U é bom e o contrário de mal com L é bem? Vocês sabiam dessa diferença? Não. Então, porque muitas vezes a gente fica naquela dúvida, poxa, é mal, mas esse mal com U, esse mal é com U ou com L? Aí qual é a dica? Por isso que eu coloquei aqui antônimo, né? Antônimo de bom, antônimo de bem. Para vocês saberem se vocês devem utilizar mal com U ou mal com L, é só vocês fazerem essa substituição. Se ao substituir pelo antônimo, tipo, fazer substituição pelo antônimo, e nesse caso for bom, se vocês substituírem por bom, é porque é mal com U. Agora, se vocês fizerem a substituição de mal por bem, é porque é mal com L. Por exemplo, eu tenho aqui o menino é mal. Esse mal é com U ou com L? Aí, nesse caso, faço como? Eu substituo pelo antônimo. Nessa situação aí, qual o antônimo de mal? O menino é mal. O antônimo de mal, nesse caso, é o quê? É bom. Não é isso? Se eu posso utilizar bom, isso quer dizer o seguinte, que o antônimo de bom vai ser mal com U. O menino é mal. Certo? É só vocês fazerem essa substituição. Se o antônimo de mal for bom, é mal com U. Então, o menino é bom, o menino é mal. Deixa eu ver aqui. A batalha contra o mal. Esse mal com U ou com L? É só usar o antônimo. O antônimo de mal, nesse caso aí, nesse contexto, é bem. A batalha contra o bem. Então, seu antônimo é a batalha contra o mal. Entenderam? É só vocês fazerem essa substituição. Mal, certo? Eu posso substituir por bom, então é mal com U. Mal, eu posso substituir por bem, então é mal com L. Certo? Se eu disser assim, João está mal. Esse mal é com U ou com L? Usando essa lógica que eu usei agora. E aí, gente? Ó, o João está mal. É mal com U ou mal com L? Com L. Não, com Com L. Hã? Com L. Com L. Porque, nesse caso, o antônimo seria como? João. Opa. João está bem, né? Então é basicamente isso, gente. É basicamente isso. Mas vamos aqui analisar o conteúdo no livro. Mas, tipo, a dica fácil, bem resumida, né? A dica bem resumida é: se você pode substituir mal por bom, é mal com U. Se você pode substituir mal por bem, é mal com L. Ponto. Não tem erro, ok? Ó, vamos lá. Quando escrevemos um texto de natureza argumentativa, como uma petição, por exemplo, temos a intenção de apresentar uma proposta com uma tese, seguida de uma solução para um problema. A escrita correta de palavras auxilia o entendimento correto da mensagem que se pretende veicular. Uma boa ideia em um texto mal escrito, ou seria uma boa ideia em um texto mal escrito, ou seria mal escrito? Seria desvalorizado, né? Veja só agora, ó. O autor, né, desse trecho aqui, ele brincou. É mal com U ou mal com L, né? Então vamos lá. Primeira questão. Você já estudou nos anos iniciais do ensino fundamental sobre o emprego das palavras homônimas, mal e mal, né? Mal com U, mal com L.
Por que palavras homônimas? Né? Porque possuem o mesmo som, certo? Nesse caso, são homófonas, né? São palavras homófonas, que têm o mesmo som, mas a grafia é diferente. Agora, releia o seguinte trecho da petição. STF, diga não ao extermínio de animais. Ó. A defesa dos animais vem crescendo e a sociedade não aceita medidas como a da Advocacia Geral da União, que solicita ao Supremo Tribunal Federal a permissão para sacrificar animais resgatados, apreendidos e oriundos de maus tratos. Veja aqui, ó, maus tratos. Nesse caso, temos aí o termo maus, né, em destaque. E veja que foi utilizado com o, né, e está no plural, né? Aí vem aqui a questão, né? Observe a palavra destacada. Procura exemplificar com base em seus conhecimentos por que se utilizou essa palavra e não mal com L. Por quê, gente? Porque nesse caso aqui, mal é um adjetivo, sentido de ruim, nocivo, e é contrário de bom, não é isso? Então, resposta aí da primeira questão. Porque qual seria o contrário de maus tratos? Seria bons tratos, não é isso? Então, mal é um adjetivo. E o que acontece, pessoal? A classe dos adjetivos é uma classe variável. Varia em número e em gênero. Por isso que pode vir no plural, no singular, no masculino ou no feminino, tá ok? Então, mal é um adjetivo. Coloca assim, sentido de ruim, nocivo, ok? Etc. E é o contrário de bom. Ou seja, se eu posso substituir pelo adjetivo bom, isso quer dizer que mal deve ser com U, que mal com U é também um adjetivo, tá ok? Aí temos aqui, ó, quadril entenda. Posso passar? Já tiraram o print? Não, professor, espera aí rapidinho. Tá vontade, para ficar à vontade. Professor, mudando aqui para 30 dias. Pronto. Pronto? Aí temos aqui um quadrinho, ó. Entenda. Mal com L e mal com U são homônimos, homófonos, né? Como eu expliquei para vocês, são homófonos porque possuem o mesmo som, mas a grafia é diferente, porque nós temos nós temos palavras homógrafas e homófonas, né? Homógrafas, grafia, escrita, são palavras que possuem a mesma escrita, porém pronúncias diferentes, como é o caso de pode e pode. Ó, temos pode, ele pode fazer isso, e temos pode. Ele pode fazer isso. Pode é presente, é o presente do verbo poder, ele pode isso, e pode é passado do verbo poder, ok? É pretérito do verbo poder. Então veja que a escrita é a mesma. O que muda é somente a questão do acento gráfico, mas com relação às letras, é a mesma. Pode e pode. O que muda é a pronúncia. Então, quando palavras possuem a mesma grafia, mas a pronúncia é diferente, a gente chama de palavras homógrafas, porque é a mesma escrita, a pronúncia é diferente. Mas, quando a gente está diante de palavras em que a escrita é diferente, mas a pronúncia é a mesma, né? A gente tem palavras homófonas. Homófonas, a mesma, o mesmo, fono, som, né? O mesmo som, né? Como um mal com L. Veja que um é escrito com L e outro é com U, mas a pronúncia é a mesma, mal, né? Então são homófonas, né? E existem os homônimos perfeitos, que são aquelas palavras que possuem a mesma grafia e o mesmo som, mas são palavras diferentes. Exemplo, a palavra banco. A palavra banco pode ser lugar onde eu posso me sentar, certo? Ou banco pode ser instituição financeira. Quer ver outra palavra que é um homônimo perfeito? A palavra manga. A manga pode ser a manga da blusa, da camisa, certo? Ou pode ser manga a fruta. Então, quando palavras possuem a mesma grafia e a mesma pronúncia, nós chamamos de palavras homônimas perfeitas. Tá certo? Então, ó,
Mal com L e mal com U são homófonos, palavras de mesmo som com grafia diferente. Né? Mal com L ainda pode ser um substantivo e ia ter uma conjunção. Veja, não devemos praticar o mal, substantivo, sofrimento, no caso que significa sofrimento, dor, e mal com L, né? Temos aqui mal postei a petição, consegui muitos apoios, conjunção de tempo. Mal postei, né? É uma conjunção de tempo, certo? Aí temos aqui a segunda questão. Agora, observe a seguinte frase e justifique o emprego de mal com L. Para a autora da petição, a escrita desse documento em defesa dos animais tem por objetivo evitar um mal irreparável, né? Veja que agora foi utilizado o mal com L. Por que nesse caso foi utilizado o mal com L, pessoal? E nesse caso é o quê? Ele é antônimo de bem, não é isso? Que é a segunda questão. Mal é um... Certo? Ou seja, nesse caso aqui, pessoal, mal é um advérbio, certo? E é contrário a bem. É basicamente isso, pessoal. Se você pode substituir mal por bom, então você está dentro do adjetivo, portanto é mal com U. Se você pode substituir mal por bem, então você está dentro do advérbio, logo é mal com L. É basicamente isso. Então, e para deixar mais resumido, de forma mais resumida, né? Mal com U, contrário de bom, mal com L, contrário de bem. É basicamente isso, não tem erro. Se vocês aplicarem essa dica, não tem como errar. Tá certo? Então, ó, veja aqui o enunciado. O verbete mal com U pode ser flexionado em gênero. Mal ou má, ela é má, ele é mal. E número. Mal e maus. Né? Ele é mal, eles são maus. Né? Já mal com L só pode ser flexionado em número. Mal e males. Né? Há males que vêm para o bem. Tá certo, gente? Há males que vêm para o bem. Então, veja que o mal com L, como ou seja, advérbio, ele pode ser flexionado apenas em número, não em gênero. Tá ok? Já o mal com o U, que é o adjetivo, não. Ele pode flexionar em gênero e em número. Tá ok? Aí temos aqui na página 89 a terceira questão. Aplique o que você acabou de ler nas seguintes frases, utilizando mal com U, mal com L e suas variações. Aí temos aqui a letra A. Deixa eu colocar aqui. Terceira questão. Letra A. Resposta. Vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. Vocês vão responder comigo. Em muitas situações, as petições online são mal interpretadas. Mal com U ou mal com L? A gente pode substituir por bom ou por bem. E aí, pessoal? Vamos tentar substituir por bom. Em muitas situações, as petições online são bom interpretadas. Faz sentido? Bom interpretadas? Não, né? Então, vamos tentar bem. Em muitas situações, as petições online são bem interpretadas. Perfeito, né? Então, se eu posso utilizar bem, isso quer dizer que seu antônimo é mal com U. Letra A, mal com U. Perdão, mal com L. Mal com U. Mal com L, perdão. Se eu posso substituir mal por bem, isso quer dizer que mal é com L. Tá certo? Letra B. Defender os animais é uma boa prática para evitar que eles sejam vítimas de males irreversíveis. Males, não é isso? Então, com L, lógico, né? Males irreversíveis. Letra C. Os maus exemplos nunca devem ser seguidos. Pessoal, veja que maus está no plural, né? E a gente acabou de ver o seguinte, que apenas mal adjetivo pode ir para o... aliás, perdão. Nesse caso, maus, né?
Lógico que vai ser com uva, lógico que vai ser com o adjetivo, né? Porque o plural de mal com L é males, né? Perdão, me confundi aqui, né? Mas o plural de mal com L é males. Então, maus só pode ser o mal com U, né? Letra D. O mal se corta pela raiz, como diz o ditado popular. E aí, pessoal, mal com L ou mal com U? E aí, o que vocês acham? Mal com L ou mal com U? Essa eu quero que vocês respondam. Com Mal com L. L. Com L, né? Porque nesse caso eu posso substituir por bem, né? O bem se corta pela raiz, como diz o ditado popular, né? Então, mal com L. Se eu posso substituir mal por bem, né? Então, é mal com L. Letra E. Aquela mulher não é má, apenas nunca teve alguém que lhe fizesse o bem. Então, má, adjetivo feminino, má. Certo? Veja que não é difícil, né, gente? Não é complicado, não é um assunto tão complicado assim. Tanto com relação ao termo meio, tanto com relação às palavras mal com L e mal com U. Né? Então, para recapitular aqui rapidinho, né? Meio. Quando meio tiver sentido de um pouco, nesse caso, ele é um advérbio, tá certo? E como eu expliquei há pouco, o advérbio ele é uma classe invariável, tá certo? Então, principalmente vocês, meninas, quando vocês estiverem diante de uma situação em que vocês não souberem se deve utilizar meio ou meia, é só vocês fazerem esse teste. O teste do quê? Se ele tem sentido de um pouco ou metade. Se ele tiver sentido de um pouco, é advérbio. Então, se é advérbio, é invariável. Então, se vocês, meninas, principalmente, quando forem falar que estão um pouco cansadas, vocês devem utilizar o termo meio também. Estou meio cansada. Porque, nesse caso aí, quando o meio significa um pouco, ele é advérbio e ele é invariável. Então, não importa se é feminino ou masculino, ele sempre vai se manter da mesma forma, como meio. Agora, se meio tiver sentido de metade, aí a coisa muda de configuração. Porque, nesse caso aí, quando meio significa metade, ele já pertence à classe dos numerais. E a classe dos numerais é variável, tá certo? Então, nesse caso aí, eu posso tanto falar meio-dia como meia-noite. Meia maçã, ou seja, metade da maçã. Meio-dia, metade do dia. Meia-noite, metade da noite. Meia maçã, metade da maçã. Então, lembre-se, se o termo meio tiver sentido de metade, porque pertence à classe dos numerais, portanto, é variável. Ele pode se variar em feminino e masculino. Tá ok, gente? Com relação a mal com L, também muito fácil, como vocês acabaram de ver. Se vocês puderem substituir mal por bem, é porque esse mal é com L, é um advérbio. Agora, se vocês puderem substituir mal por bom, é porque esse mal é com U, pois trata-se de um adjetivo. Alguma dúvida com relação a isso, gente? Não. Não, tá tudo ok, né? Então a gente encerra aqui a nossa aula. Semana que vem, na quinta-feira, vocês viram lá que teremos a nossa prova, né? Ou as nossas avaliações, né, de redação de língua portuguesa, ocorrerão na quinta-feira, tá certo? Né? Mas daqui para lá, se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, podem procurar no WhatsApp. Não importa se é sexta, se é sábado ou domingo. Assim que eu puder responder, respondo, faço questão de responder, tá certo? Então, estarei sempre à disposição de vocês, certo? Combinado assim? Certo. Então, valeu, pessoal. Até a próxima. E valeu pelo carinho, viu? Valeu mesmo.